Amigas e amigos, a crise no clã Bolsonaro parece não ter fim. E crise, como eu disse aqui num vídeo passado, ela é assim. Se não tiver uma solução, ela vai se desdobrando, a coisa vai se esticando e vai ficando uma situação inadministrável. É evidente que isso atinge o governo do presidente Jair Bolsonaro em cheio. A tentativa de negar esta obviedade é mera tentativa, não tem como negar. E também não tem como negar essa questão mais de fundo, né, que é a natureza de um governo de direita. Né, os métodos de governo, eu já disse também, não tem outra forma deles governar se não for por esses métodos aí. Tudo isso que eles dizem, que eles acusam de corrupção, de caixa 2, né, essas questões todas, por que eles nunca se interessaram efetivamente em combater o caixa 2? Né? Os partidos aí de esquerda, ao longo dos governos democráticos e progressistas, fizeram uma ofensiva no sentido de acabar com isso, acabar com o financiamento privado de campanha. O que aconteceu? Os editoriais raivosos dos jornalões, do Estadão, sobretudo, e do Globo, é porque tem uma lógica aí funcionando, né? Eles não têm como governar, não têm como levar o sistema deles adiante se não for pelo esquema do caixa 2. Né? Isso está na lógica do funcionamento, né, do capitalismo, no caso do Brasil, isso é muito evidente. Né? É só pegar aí a pirâmide, né, tributária, quem paga imposto, quem recebe, essas questões todas que eu falo aqui, né, como eles lidam com as finanças, evasão de divisas, sonegação de impostos, sonegação de direitos previdenciários. Quem são os devedores da Previdência Social? Quem são os devedores da Receita Federal? Quem está cumprindo pena no Brasil ou quem cumpriu pena em algum momento da história no Brasil por sonegação de imposto? Isso é um crime, claro que é crime. Quando os boquirrotos lá da Operação Lava Jato ficam dizendo a corrupção mata. A Raquel Dodge recentemente deu entrevista aí falando isso. Que a corrupção tira dinheiro da saúde, tira dinheiro da educação, tira... Sim, mas de qual corrupção eles estão falando? Claro, quando se sonega imposto, quando se pratica evasão de divisas, quando faz lavagem, quando eles fazem lavagem de dinheiro, isso tudo não tem implicância nas questões sociais. Quando fazem a emenda constitucional 95 que tira recursos da saúde, da educação, da infraestrutura, da segurança pública, etc., né, para pôr lá na turma da bufunfa, os tetos que eu sempre falo aqui, isso não precariza, né, as precárias, já precárias condições de saúde, de educação, de segurança, etc., de infraestrutura, etc. Vejam que tem uma lógica aí rodando nesse negócio todo. Essa retórica deles é a retórica, evidentemente, da politicagem, da mentira, do mundo fake. A gente não pode cair nessas esparrelas, né, entender as coisas. É um jogo midiático que existe. A história do Flávio Bolsonaro está inserida nisso aí. Não é novidade, não tem novidade, não tem nada, a rigor não tem nada. Você possa pegar e dizer, olha, isso aqui é um fato novo. Não é um fato concreto, sim, tem outros fatos concretos. A Operação Zelotes que eu falei aqui. Ou a Operação Lava Jato, para ser mais concreto e mais enfático ainda. O caixa 2 que eles varreram para debaixo do tapete. Cadê a história das delações premiadas, a indústria da delação premiada e etc, etc. Os depoimentos, essas coisas que eu sempre falo aqui. Cadê a corrupção, Lava Jato? Cadê? O que vocês fizeram? Onde vocês enfiaram a corrupção? Agora, evidentemente que em tudo isso tem a lógica da politicagem deles, né? Isso que a gente precisa, a leitura precisa ser feita aí. Pega os jornalões, a mídia de uma maneira geral, né? Esse cartel aí, mafioso, midiático, como eles tratam a questão. O Jornal Nacional batendo de frente com a Rede Record, com a Rede TV, né? Entrando todo tipo da rataria pretoriana, servindo um lado, servindo o outro. Guerra de facções, como eu sempre disse aqui. Isso vai derrubar o governo Bolsonaro? Não. Vai sacrificar o Flávio Bolsonaro, até outros? É uma possibilidade concreta, lança fora. Aí, tá vendo? Tomamos uma atitude, coisa que o Lula não fez com seus filhos, coisa que a Dilma não fez com a sua filha. Aquela história, né? Como que a família do Lula se aproximou do poder, do governo, efetivamente? Não Lava Jato, não estou falando de Lava Jato, estou falando de mentira, estou falando de fatos concretos.
não de fake lava-jato, né, da indústria da delação premiada, de coisas concretas, reais. A Dilma, né, tem uma filha, ninguém nunca soube que ela, de proximidade dela com a filha lá, nas questões de poder, etc. Vejam como são as coisas. Aí eles vão podem, o Sérgio Moro, inclusive, pode entrar na jogada aí para dizer, não, precisam tomar uma providência aqui, tal, os generais aí, Mourão, sobretudo, né? Faz ali uma maquiagem qualquer. Agora, a questão é o seguinte, o governo Bolsonaro tem condição de andar com as próprias pernas? A gente viu lá o vexame em Davos, Fórum Mundial de Davos. O que foi aquilo? Não, a vergonha. O Brasil passando vergonha. O Brasil, que eu digo, o Brasil, porque o Brasil é isso, né? Tem um clube privado, essa turma toda aí, né? Chega lá, né, em Davos, as autoridades que são aliadas deles, olha para eles assim. Tem até um vídeo aí do Bolsonaro falando para empresários, governos, né, aliados dele, da extrema-direita pelo mundo afora. É um discurso raso, né? Na platitude, na superfície. Que fala, inclusive, que volta a falar dessa história de comunismo. Isso é de uma desfaçatez, né? De uma burrice. Pronto, falei, como dizem aí, né, os guris e as gurias. Pronto, falei. Porque não tem... isso é a questão do intelecto que eu falo aqui. Qual é o intelecto da Lava Jato, por exemplo? O intelecto da Lava Jato é o intelecto do governo Bolsonaro. Isso é uma coisa rebaixada. Moralmente rebaixada. Isso rebaixa intelectualmente os conceitos dessa turma toda aí. Essa associação que eu sempre falo aqui. Quem não tem convicção não tem moral. E quem não tem a verdade, quem não tem fatos concretos, não tem convicção. Tem convicção de cínico. Você olha para a cara do Sérgio Moro, do Deltan Dallagnol, Robertson Pozzobon, Carlos Fernando Santos Lima. Olha na cara da rataria pretoriana midiática. Olhem bem, fica olhando, prestando atenção. Olhem nos olhos dessa gente, vê se passa alguma credibilidade no que eles falam. Alguma convicção. Cinismo puro. Fake news pura. Dupla moral pura, uma pública, outra privada. São essas as questões. Vamos pegar, por exemplo, a defesa que o Bolsonaro sempre fez do Ustra, coronel Ustra, torturador, assassino, né, comandava um bando, literalmente um bando de corruptos. Tem aqui no livro do Aurélio Pérez, tem muita história dele aqui. Aurélio Pérez foi torturado lá no doicode do Ustra. Quase morreu. Né, tem aqui também a biografia do Palmar, do Grabois, tem aí do Vital Nolasco também. Também passou pelo doicode. Era um bando de corruptos, de facínoras, de sanguinários, que não tem nenhuma diferença dos milicianos, das facções aí. Né? Não tem diferença nenhuma do ponto de vista moral, eu digo. Né? Agora, defender o Ustra. Quem defende o Ustra, a facção do Ustra, o bando do Ustra, qual a diferença do Ustra e dos milicianos agora, dos quais aí dizem que o Flávio Bolsonaro estaria envolvido, etc. E tal. Quem defende um, defende o outro. É a mesma lógica, o mesmo sentido, a mesma moral. É isso aí. Qual é a diferença? Agora, é importante a gente entender o seguinte, que eles têm um programa de governo. Aí é que está o grande X da coisa. Que eles precisam levar esse programa de governo adiante. Aí não são esses fatos aí, essas guerras intestinas deles. Não é isso que é o determinante para derrubar um governo, por exemplo. Que é importante a gente partir da lógica de que houve um golpe no Brasil. Esse golpe se insere, né, numa onda golpista que varreu a América Latina para restaurar a velha ordem neoliberal, agora com conteúdo neocolonial muito mais assentado, de entrega de tudo, das estatais, do pré-sal, da Petrobras, etc, etc. Do couro dos trabalhadores, com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência. Tudo isso para juntar dinheiro, juntar o teto, fazer o ajuste fiscal e tal. É muito mais neocolonial do que os ciclos anteriores de neoliberalismo, com ameaças, inclusive, nesse discurso antipetista, anticomunista, fascista. Nisso eles se unificam, a direita de centro e a extrema-direita. Eles não se unificam. Esse vexame, o jornal O Estado de São Paulo faz um editorial duro hoje
contra o Bolsonaro por conta da sua performance lá no Fórum de Davos. É ridículo. Quer dizer, o que o editorial do Estadão fala é exatamente isso. Fala, não dá, tem um mínimo de compostura, né? Um mínimo. Seja o mínimo possível, polido, né? Formal. Seja troglodita. É isso que o Estadão está dizendo. Quem tiver a oportunidade, vai lá ver o editorial do Estadão. E de resto é o que vem falando da Folha, o que vem falando do Globo, etc. Agora é isso, tem uma lógica, tem uma cadeia. Isso se insere, evidentemente, na geopolítica, o regime norte-americano. Agora a guerra viu a escalada golpista, intervencionista, de ameaças na Venezuela, com a posse de um sujeito lá que não tem nenhuma possibilidade de alguém com o mínimo de bom senso, com o mínimo de lógica, com o mínimo de cognição, dizer que aquilo ali representa a democracia contra o ditador Nicolás Maduro. A questão de lógica elementar, de entender essa lógica binária, A com B, quem é A, quem é B. Lógico. Depois isso tem as profundidades, é isso. A cadeia que vai se formando numa lógica de imposição do expansionismo do regime norte-americano nesta fase de expansão da lógica do sentido dos métodos da oligarquia de Wall Street. Dinheiro girando e tal. Precisa acabar com democracias, com soberanias, com direitos do povo, etc, etc. Se insere, é uma cadeia, vejam, repito, de acontecimentos que a gente precisa considerar. Jogue isso na geopolítica mundial. A China, a Rússia, e outras nações que já se pronunciaram, no caso, a Venezuela passou a ser uma espécie de centro da geopolítica mundial. A China se manifestou, a Rússia se manifestou, outras nações se manifestaram, contra, a favor, etc. Vejam aí. Um clima de conflagração. Agora fica esse governo aí se metendo o Brasil nessa enrascada, essa escalada, de violência, de bestialidade, É isso, é o sentimento que eles vão passando, esse aí, o sentimento de Sérgio Moro, da Lava Jato, vai passando para o governo Bolsonaro, etc, etc. A gente vai vendo aí as somas das coisas, os sinais de igualdade, é 1 mais 1, 1 mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, e vai se criando a equação de tudo, que a gente precisa ler e ver como é que a gente faz o contraponto a tudo isso. É isso. E qual é o contraponto? É pegando os pontos que a gente pode desmanchar, dar nó, enfiar a cunha e tudo mais, sem primarismo, sem principismo, esse purismo que tem por aí. Eu comentei aqui já os casos das eleições aí nas mesas diretoras do Congresso Nacional, do Senado, da Câmara dos Deputados. Não saber fazer a leitura militar, estratégica, tática das coisas. Ser ingênuo, estar fora da realidade, não está entendendo essa cadeia que se formou e tal, essa cadeia de contradições internacionais da geopolítica. Não cair aí, que tem uma prática de um jornalismo besta, que eu chamo de jornalismo besta, jornalismo burro, para a rataria pretoriana midiática. Alguns aí assumindo esse anticomunismo infantil, grosseiro e falsário. O caso do Hugo Studart, que eu tive aqui recentemente uma polêmica com ele, que é da escola de José Roberto Guzzo, da Veja, capo da Veja, Augusto Nunes, esse rato branco do esgoto aí dos grandes grupos de mídia, e outros mais, Alexandre Garcia, etc, etc. É o jornalismo besta, o jornalismo falsário. O livro do Hugo Studart é uma farsa, exatamente, que traduz tudo isso contra o PCdoB, contra a guerrilha do Araguaia, envolvendo o meu nome, envolvendo esse livro aqui do Maurício Grabois, envolvendo a biografia do Carlos Danielli, que eu também escrevi, que foi torturado e assassinado lá no doicode do Ustra, pelas mãos do Ustra. É um tipo de ideologia que vai se disseminando por essas práticas aí, que é a prática da Lava Jato, A Lava Jato, que eu falo que é uma ONG, um meio de vida daquela turma lá. Quem acreditar, somos todos Sérgio Moro, é de uma burrice, de uma cretinice tão grande. Acreditar que ali tem seriedade, tem idoneidade, que tem realmente o que eles dizem que estão fazendo. Estão lançando mais um livro.
A coisa é descarada, vergonhosa, né? Que quem anunciou foi o Robertson Pozzobon, que é o procurador lá da Lava Jato, o mais que dos que. É ridículo, é o mais cínico. É um pouco. Eu falei que eles mimetizam, né? Um ou outro. O Sérgio Moro. Pregando nas igrejas, aí, fariseu, hipócrita. E esse é uma espécie de síntese de tudo isso. Esse Robertson Pozzobon. Coisa ridícula, é isso aí, né? Pega Bolsonaro, se não é exatamente isso aí. A mimetização da Lava Jato. Publicou lá que eles estão lançando mais um livro aí pela editora Companhia das Letras, que tem artigos de procuradores lá, não sei se é procuradores, juízes, sei lá o que, da tal da Operação Mãos Limpas da Itália. Eles tentam se encostar lá, né, porque ganhou a mídia internacional e tal. Olha, ONG, meio de vida e tal. Que é um livro com vários artigos, aí diz que tem artigo dele, do Pozzobon, deve ser uma coisa belíssima. Entra como um libelo aí do falsário, né, das falsas teses, etc, etc. Tem artigo do Deltan Dallagnol, tem artigo do Sérgio Moro. E tem prefácio de quem? De quem? De quem? Luiz Roberto Barroso, o pangaré da Globo, que eu sempre falo dele aqui. Eu digo sempre aqui, não falei? Falei, olha aí, ó. Falei, tá falado, está comprovado. A indústria da delação premiada, a indústria da venda de livros, a indústria das negociatas, venda de palestras e tal, esse negócio obscuro, o Sérgio Moro dando palestra lá em Maringá para aquele corrupto condenado do roubo lá dos tucanos, dando aula na PUC do Rio Grande do Sul, dando palestra no grupo LIDE do João Dória Júnior, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, esse grupo suspeito com cara de sumidouro de caixa 2, lavagem de dinheiro. Se for esticar o assunto, a gente chega nas Zelotes, chega no Grupo Globo, chega, né, nos bancos, chega na Receita Federal, chega na Operação Banestado, nas contas CC5, né, como que é feita a saída de dinheiro, como eles internalizam o dinheiro de volta sujo, lavado. Ela faz o branqueamento lá e tal, e traz o dinheiro de volta. Isso aí são dados da Receita, não sou eu que estou falando, não. Eu fiz um artigo, vou procurar, vou deixar aqui para vocês mostrando isso. Como é o funcionamento disso com base em dados da Receita Federal. E aí agora, tem aí a notícia de que o Sérgio Moro enviará ao Congresso um projeto de lei que institui, né, no Brasil o que eles chamam de acordo penal, bargain, não sei como é que seria a tradução, mas deve ser acordo penal, que é vamos dizer assim, uma derivação da indústria da delação premiada. Ele quer legalizar isso. Quer legalizar esse absurdo de afronta ao Estado democrático de direito, afronta à Constituição, né, que levou à condenação e à prisão bestial do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Para quê? Agora saiu a notícia de um decreto do Mourão, que está substituindo o Bolsonaro na presidência, ampliando o sigilo e tal. Quem se elegeu pregando a transparência? Essa aqui é a grande questão. Pode-se dizer, não, o sistema é assim, funciona assim, e falei aqui no começo dessa minha fala aqui. O sistema é assim. O problema é que eles sempre disseram que seriam contra isso. Ou seja, seriam contra o sistema, eles teriam que se suicidar. Vamos acabar com a corrupção como? Pá. Acabou a corrupção porque acabou o sistema. A lógica do sistema. Olha o Mourão dando um exemplo concreto disso. Não é isso? A grande questão é essa. Esse é o grande ponto que precisa ser explorado. Porque, olha aí, nós não falamos que é mentira? Nós não falamos que o sistema funcionava assim? Falamos. Eu não avisei? Avisei. Não falei? Falei. Aí, ó, o sistema funcionando, a engrenagem do sistema como funciona. Qual é a solução, então? Mudar o sistema. Claro, óbvio. Foi o que tentaram fazer e fizeram, em grande medida, os ex-presidentes Lula e Dilma. É óbvio que essa ofensiva golpista se deve muito a isso. Um avanço da democracia, da inserção do povo, né, da abertura da dinâmica social, econômica, política, a quebra das fronteiras do clube privado,
dos escravistas, né, da lógica do sistema financeiro, dessa geopolítica de dominação, foi quebrando aos poucos. Isso vai dar onde? Gente, dizem lá a turma da bufunfa, do clube privado, da corrupção, da lama, da lava-jato, do bolsonarismo, etc, etc. Vamos dizer que eles são corruptos, eles estão fazendo isso, estão fazendo caixa 2, estão fazendo aquilo. Tudo que a gente faz, a gente diz que eles fazem. E que nós achamos, que nós descobrimos a maior história de corrupção, a maior corrupção da história da humanidade, como eles fizeram, em marketing, conluio da mídia, com golpes, etc. Associado a essa cadeia que eu falei aqui, da lógica do regime norte-americano de Wall Street, da bandeira de Wall Street. Este projeto do Sérgio Moro é tão somente isso. Tão somente isso. A criação de uma institucionalidade para prosseguir com a indústria da delação premiada, das perseguições políticas, etc, etc. Afrontando o Estado Democrático de Direito. Tem uma matéria no Estadão hoje, com juristas, né, dizendo que isso é absurdo, é inconstitucional, etc, etc. Portanto, a gente não pode fechar o olho, dizer que a Operação Lava Jato, né, tem isso, tem aquilo e tal, que ela, né, está meio por baixo aí e tal, é bobagem das bobagens. Não é verdade. Porque ela tem um espírito, ela tem um espectro, ela se transferiu para dentro do governo Bolsonaro. É aí que está a grande questão, o grande X da coisa. É aí que está o nó que a gente precisa pegar e tal, para analisar do ponto de vista político. Que eu sempre falei aqui, são dois grandes veios do governo Bolsonaro. Da Lava Jato, Sérgio Moro, etc. Essa transferência da lógica da Lava Jato para dentro do governo, limpando o caminho, fazendo as perseguições políticas. Né? E dentro disso tem, lógico, vão varrendo a corrupção, mesmo de verdade para debaixo do tapete, como é o caso do Flávio Bolsonaro até agora, e a tendência é a crise se desfechar por aí. Joga para debaixo do tapete, tira o Flávio Bolsonaro de cena, etc. Né? E ao mesmo tempo vem o que interessa de fato. O super-ministro Paulo Guedes, né, com a sua agenda de reformas contra a nação, contra a democracia, para pegar dinheiro e tal. Eles falam, economiza aqui, vamos fazer tal coisa, reforma da Previdência, vamos economizar não sei quanto, corta não sei o que, economiza não sei quanto. Economiza assim, economiza daqui. É esse movimento, economiza daqui e joga aqui. Não é economiza, isso é passar a mão no dinheiro do povo, nos direitos do povo. Né? Fecha-se os espaços da democracia. A reforma trabalhista foi isso, né? Para atacar a estrutura sindical, a estrutura, né, da legislação trabalhista e tal. Não é nada de reclamar aqui, nós vamos modernizar. Vamos modernizar. Modernizar significa tirar os escravos, manda lá para a senzala, fica lá, nós vamos modernizar aqui a Casa Grande, isso aqui é nosso. É nosso e o boi no lambe, como se dizia antigamente. Né? Essa que é a lógica, é aí que a gente tem que botar os olhos, prestar atenção e fazer os movimentos táticos na estratégia, né, de resgatar a soberania do país, a democracia, a vigência do Estado Democrático de Direito, né, combatendo o cerne, a essência do que vem a ser o governo do presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.